Só quem pode me julgar é Deus. Será? Quando falamos em julgamento hoje, tratamos do termo mais polêmico. Ninguém quer ser julgado. De tanto repetir uma parte do versículo não julgueis, virou meio que um senso comum dizer que ninguém pode julgar ninguém. Todo mundo pode fazer o que quiser e tá tudo bem. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. A gente até diz também, ninguém paga as minhas contas, não devo nada a ninguém. O desejo pela liberdade, pela independência, pela autonomia de decidir, faz de nós verdadeiros ignorantes. É isso mesmo. Eu e você somos verdadeiros ignorantes do saber. Sim, porque toda a nossa vida somos criados para sermos independentes. Cursar uma faculdade, trabalhar, ter dinheiro. Mas ter dinheiro por quê? Porque dinheiro é poder. Dinheiro é poder, dinheiro é decisão na maioria das vezes. O nosso anseio de independência vem da nossa frustração de impotência. E isso está lá na nossa natureza adâmica caída, que é um assunto para um outro momento. Mas o que queremos mesmo é ser independente e vivermos uma vida inteira buscando isso. A questão é que com Deus, na verdade, funciona justamente ao contrário. Quanto mais eu dependo dele, mais agraciado eu sou. Quanto mais eu abro mão de decidir em muitos momentos, mais eu percebo que a dependência exclusiva dele é saudável. Mas falando de forma horizontal, de forma terrena, o problema do senso de independência é que qualquer coisa que venha ameaçar a minha autonomia vira um inimigo. Por exemplo, caso alguém tenha uma opinião e essa opinião venha me ofender de alguma forma, se eu não for alguém contido e ponderado, de certo que vou atacar essa pessoa e às vezes até mesmo agressivamente. E como seria esse atacar, Nana? Lhe respondo. Eu vou justamente usar uma válvula de escape. Como? Você não pode me julgar. Mas espera aí, por que eu não posso te julgar? Por que eu não posso ter um juízo de valor formado sobre um comportamento que eu tenha observado de você? Porque na Bíblia diz para não julgar? É mesmo? Porque na Bíblia diz tira a trave do teu olho? É mesmo? Você sabe mesmo o que é julgar? Será que para te amar eu preciso concordar com tudo que você me diga ou faça, mesmo que você esteja errado? Só porque eu sou teu amigo. E amigo que é amigo de verdade apoia em tudo, não é isso? Será? Tem certeza? Pois já encerrando o meu discurso de hoje, o nosso tema é: o cristão pode julgar? E hoje eu peço a você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, que preste muita atenção para que de uma vez por todas você compreenda quando e como podemos ou não julgar alguém. Bom dia. Bom dia, Brasil! Bom dia, Tororó! Agora são 8 horas e 5 minutos. Você está ouvindo De Cara com a Nana.
Eu sou Laiana Siqueira e estarei com você aqui até as 9 horas da manhã. Bom dia, TV Cacau. Bom dia para você que está nos ouvindo aí pela Rádio Itapuí FM. E já apresentando o meu convidado de hoje, ele que é teólogo, e nós vamos debater sobre um assunto aqui fera. Marcos Souza Ribeiro, bom dia. Bom dia, Laiana. Bom dia, nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante discutido e mal interpretado. Nós vamos falar sobre o ato de julgar. Se você está em casa, pegue logo sua Bíblia. Nós vamos ter várias referências bíblicas. Claro que a gente não iria falar um assunto desse sem termos uma base. E a nossa base é a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos conversar sobre esse conceito, esse ato de julgar. Então, já para iniciar aqui, a gente já começa perguntando, Marcos, o que é julgar? Vamos começar pelo o que a gente tem da nossa língua, né? O dicionário. O que significa para a gente? Eu fiz questão de pegar pelo dicionário para não estar misturando as línguas, né? Por exemplo, se eu fosse pegar do hebraico, se eu fosse pegar do grego, do latim, do português, não, já fui logo direto, peguei logo do português, para a gente entender como é essa diferença, se existe alguma diferença do ato de julgar, se existe o contexto do ato de julgar. No dicionário a gente encontra assim: julgar é um verbo transitivo direto e intransitivo. Quer dizer, tomar uma decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Na regência, né, um processo, acompanhar um processo. Na regência, o que é regência? Você pode perguntar. Aí são aquelas palavrinhas que dão sentido às frases. Regência verbal, regência nominal. Então, na regência, significa formar um conceito. Emitir um parecer. Uma opinião sobre alguém ou algo. Então, a gente já percebe que o julgar ele não tem só aquele caráter de sentença. O ato de julgar não é aquele que todo mundo está acostumado de crucificar, de execução e de sentença. Não é. A gente vê agora, dentro da nossa língua portuguesa, que existem outros conceitos no ato de julgar. É interessante, né? Porque essa questão ela foi levantada quando nós entrevistamos aqui. Eu entrevistei aqui Cal Correia e Raíque Barros semana passada falando sobre o cancelamento. E eu entrevistei eles e foi levantado em algum momento, né? Porque um cancelamento ele é levantado através de um julgamento. E foi levantado em algum momento a questão do julgamento. E os seguidores de Cal falaram que queriam as referências, porque eu estava dizendo que poderia sim julgar e que a Bíblia nos dá base para isso. E aí eu falei, por que não uma entrevista ao invés de uma lista de referências, né? Então vamos começar aí referenciando, Marcos. Pronto. Então, já para você ir se habituando ao tema, eu vou te fazer uma pergunta, você que está nos ouvindo. O julgar é pecado ou não é? Você, como cristão, você pode julgar. E na área civil, na nossa lei moral, o ato de julgar tem suas preferências, ou seja, tem alguém certo para julgar ou qualquer um pode julgar? Vamos acompanhar passo a passo aqui. Eu separei uns 14 versículos, mas vamos meditando e conversando sobre a questão contextual desses versículos. E a gente vai entender o que pode, se não pode, se é certo, errado, se foi pecado, se não foi. Abra sua Bíblia conosco lá em João capítulo 7, versículo 24. E lá diz assim: parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. A gente percebe que nesse contexto de julgar pela aparência não está muito diferente do conceito que a gente vive hoje com essa contemporaneidade tão hiper, né? As coisas estão muito evoluídas, a gente não vê mais supermercado, a gente vê hiper bom preço, hiper
supermercado. Então, as pessoas estão evoluindo de uma forma e estão esquecendo de permitir que a palavra também encontre o seu espaço de igual para igual com essa evolução. Nesse contexto, a gente percebe o quê? Que é muito comum a gente ver esse tipo de comportamento. Julgar porque alguém falou algo de uma pessoa, julgar porque falaram algo distorcido daquela pessoa, e você tomou para si aquele conceito e já descreveu e conotou uma característica naquela pessoa sem conhecer nada da vida dela. Né? E é interessante, Marcos, porque é muito injusto, na verdade, né? A gente julgar alguém pelo que ouviu do que alguém falou. Pode ser uma pessoa que teve uma desavença, pode ser uma pessoa que não gosta simplesmente. Tem gente que não vai com a cara da pessoa. Como é que a gente vai fazer um pré-julgamento? Olha aí, a gente já está julgando. Isso seria o julgar errado que a Bíblia fala? Esse tipo de julgamento é o julgamento sem, digamos assim, sem autoridade. A gente invade a privacidade do outro agindo dessa forma. Por quê? Porque eu vou citar aqui, logo mais, um trecho da Bíblia que Jesus ele não faz isso. Ele age de forma imparcial. Ele não toma partido nem de uma condição e nem da outra. Então, a privacidade, a vida pessoal da pessoa, ela não diz respeito a ninguém. Agora, se ela fizer algo que conseguiu atingir o próximo, aí agora já não é mais uma vida pessoal. Já começa a ser uma vida pública. Então, quando a gente convive com pessoas, a gente precisa respeitar o espaço do próximo. E Jesus fez isso. Jesus ele não usou da autoridade dele para julgar questões que fossem questões pessoais e de raciocínio lógico. Poxa, imagine conosco. A gente tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E você não tem a capacidade de respeitar o espaço do outro, então você já sai da sua condição de raciocínio e começa a também errar da mesma forma que o outro errou. Vamos analisar um texto aqui. Quando Jesus ele fala, se você tem a Bíblia Almeida revisada, as palavras de Jesus, a letra é de cor vermelha. Porque às vezes a gente encontra comentários falando, mas foi o homem que falou, não foi Jesus que falou. Não esquecendo que quando os homens que escreveram a Bíblia, quando se pronunciaram, eles estavam regidos por uma força maior, um poder que é o poder do Espírito Santo. Aquele mesmo poder que ressuscita Jesus, que ressuscita Lázaro, que ressuscita a mulher de Jairo, que ressuscita aqueles que estavam sendo mortos no Egito, na praga, que teve uma praga lá, quando Moisés sai com o pessoal do Egito, as serpentes, elas atacam, e quando Moisés ergue uma cruz com uma serpente de bronze, as pessoas eram renovadas, era uma ressurreição por etapas. Elas não chegaram a morrer, mas elas chegaram a ser curadas, elas chegaram a ser transformadas. E só o ato de se reverenciar já consertava toda aquela falta com Deus. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: disse também, isso é Jesus falando, cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. É aquela questão que a gente estava falando aqui, de ouvir os comentários sem conhecimento, sem conhecer a pessoa no seu dia a dia, no seu âmbito familiar, no seu âmbito de trabalho, e vai tomando conceitos de terceiros, e você vai formando uma característica da pessoa que não é dela. Quer dizer, o mundo cria uma característica, uma personalidade para aquela pessoa
e aquilo ali não faz parte do dia a dia dela. Lógico que ninguém é perfeito, né? Ninguém é correto o suficiente para não ter erros que incomodem o outro, mas também não lhe dá o direito de você construir uma personalidade daquela pessoa, do próximo, através de comentários de terceiros. É interessante essa parte aí, Marcos, porque Jesus, ele não fala assim, não julguem o outro. Ele diz assim, cuidado, no sentido de cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você sai falando. Porque essa mesma medida que você usar é a que vai ser usada para você. E dobrado ainda. E dobrado, né? Recalcada, sacudida e transbordante. O cajado na mão de Deus não é leve não, viu? Agora o fardo dele é leve, agora o cajado não. Cajado é pesado. O cajado é aquele cajado que rompe até as potestades. Como diz o Apocalipse, uma barra de ferro na mão do Senhor. Não tem potestade, não tem principados, não tem nada que suporte o peso do cajado na mão de Deus. Já o fardo não. Como já foram palavras, Jesus, o meu fardo será leve. Não é um contexto de agora, mas a gente adentrou nesse assunto. Aqui, então, só com esse versículo aí, só com essa referência de início, já cai essa questão do não julgueis. Com certeza. Né? Que é tão repetido, tão dito, tão... Ah, não julgueis, não é da sua conta, eu não devo nada a ninguém. A gente não pode tirar as coisas do contexto, né? Na verdade, o que a gente percebe é que nesse meio social que a gente vive, acompanhado de muitos avanços tecnológicos, privacidade, porque é até uma contradição, né? A gente achar que tem privacidade hoje, nesse mundo que a gente vive. Como? Não tem, porque você tem um aparelho telefônico, você tem toda a sua vida e se um cara hackear seu telefone, ele descobre tudo que você faz, suas senhas, sabe quanto você tem no banco, sabe quem é o seu ciclo de amizade. Mas, falando assim, de evasão, né? De invasão, a gente percebe que a gente vive num meio social que é muito egoísta. É muito eu com eu mesmo. E confunde-se aquela condição de liberdade, livre-arbítrio, com libertinagem. As pessoas querem viver de forma que ninguém possa dizer nada com elas. Não, eu sou o que eu quiser, eu falo o que eu quiser e tá tudo bem. Isso não é liberdade. Você já viu aquela opinião, os incomodados que se mudem? Já pensou? Não é? Você já pensou você entrar na igreja, aí o irmão olha pro seu pé, essa sandália tá feia, e o outro fala, não, se você estiver incomodado, você vai para casa. Já pensou se fosse assim? Olha o mundo que a gente vive. Já pensou se... A coisa da opinião ofende? Meu Deus. Deixa eu fazer outro exemplo aqui, acho que é isso aí, você vai rir agora. Imagina o pastor chegando na igreja para ministrar e metade da igreja não é simpática com o pastor. Você acha que teria quantos na igreja para o pastor ministrar? Só metade, se né? ele falasse os incomodados que se mudem. Então a gente percebe que a sociedade precisa também evoluir, não só em tecnologia, em conhecimento, mas precisa também evoluir em maturidade. E o principal, maturidade espiritual. Porque a gente coloca muito as nossas questões pessoais, as nossas questões sociais, porque queira quer não, você, mesmo sem querer, você é influenciador, você acaba influenciando outras pessoas. Não é? Influenciador não é só aquele que tem um blog, não é só aquele que tem uma carreira no YouTube. Não, o influenciador... Todo formador de opinião é um influenciador. Já imaginou você com o seu comportamento influenciar várias pessoas também a agirem dessa forma? Então, o que a gente percebe é que a sociedade, ela anda muito, ela vive muito inflamada. Ela vive com as suas emoções à flor da pele. Ninguém pode falar nada, ninguém pode expressar nada, ninguém pode tocar. Não me toque. Se você esbarrar com alguém na rua, já é motivo de confusão. Você vê isso nas grandes cidades. A gente assiste jornais e briga de trânsito, todo mundo com os seus ânimos em erupção, aquela falta de paz, aquela falta de conhecimento próprio. É uma condição
Não dá para a gente imaginar assim, até onde o ser humano acha que ele não deve satisfação a ninguém. Eu não sei por que usa esse contexto, a vida é minha e eu faço o que eu quero. Não dá para entender essa lógica. A gente vive em comunidade, né? A gente deve satisfações o tempo inteiro, não tem para onde correr. Isso aí é fato. Mas falando desse contexto aí que você colocou de Jesus não se envolver em questões pessoais, tem até uma referência bíblica a respeito disso aí, né? Vamos ver agora outro texto que fala que Jesus ele não se envolve em questões pessoais, questões que a nossa inteligência é capaz de resolver. Por quê? Porque Jesus respeita o limite de cada um. Lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Observe que o contexto dessa fala de Jesus, se você pegar os versículos anteriores, 2 irmãos vão repartir a herança e eles brigam. E como na língua hebraica Rabi significa mestre, eles foram até Jesus achando que iria tirar proveito da situação. E Jesus mostra que ele não tem autoridade para julgar nada quando se trata de questões pessoais. É uma questão de amadurecimento. É uma questão que não precisa juiz para julgar. Cada um tem que sentar e conversar e ver o que é melhor um para o outro. Então a gente percebe que é uma questão que as pessoas elas não estão observando esse lado, esse contexto. Existe horas, sim, que você precisa falar com o irmão, que ele está errado. Já faz parte de um conceito de julgamento. E existe horas que você não precisa falar, porque não é uma coisa que é necessária que ninguém fale. É uma coisa que a gente já sabe que tem que fazer e não faz porque não quer. Um exemplo disso aí, a gente tem como juiz Salomão. Salomão chegou um caso até Salomão para julgar uma questão de maternidade. Fantástico, Salomão, aí nesse momento. Nessa questão de maternidade, uma mãe perde seu filho, porque ele é sequestrado, e a mãe descobre onde o filho estava e leva a mulher que estava com o filho dela para Salomão. Então, no decorrer da audiência com Salomão, houve muita confusão, e durante essa confusão foi o tempo suficiente para Salomão pensar: bom, eu vou colocá-las contra a parede. E aí Salomão se pronuncia: já sei como vamos resolver isso. Vamos dividir a criança no meio, um pedaço fica com a mãe e o outro pedaço fica com a outra mãe. Lógico que aquilo ali foi um susto, ninguém esperava que Salomão fosse falar uma coisa daquela. E a mãe verdadeira, por ela demonstrar o cuidado, o amor pelo filho, ela pensou e não pestanejou em responder. Não precisa, Senhor. Não precisa. Eu abro mão. E aí Salomão conclui que a mãe verdadeira era aquela que fazia de tudo e que faz de tudo para proteger o seu filho. Mesmo doendo, né, no coração dela, ela abria mão do filho para proteger a integridade física do filho. O espírito materno, ele desperta logo, né? O senso de proteção. E essa questão que você falou de Jesus não se envolver em questões pessoais é muito interessante, porque a gente vê muito nas igrejas, e a gente vê muita irmãzinha que brigou com a outra, e agora a irmãzinha vai me ouvir aqui. E aí diz assim: porque fulana falou assim comigo. Eu vou pro joelho, eu vou orar. E papai vai tratar com ela. Ainda fala assim, papai. Papai do céu. Papai do céu, né? Papai do céu vai tratar com ela. E ele vai cuidar dela. E aí ele vai, né? Como se uma fosse filha e a outra não. Como se Deus tivesse filho preferido, né? Veja que não é tudo. Não é em tudo que Deus toma partido. A gente tem que saber lidar com as nossas decisões. Claro. A gente tem a nossa inteligência, fomos dotados de inteligência. Então, percebam que lá no começo da entrevista, da programação, a gente vê o versículo de João, quando fala: parem de julgar pelas aparências. Ou seja, vocês têm inteligência suficiente para analisar o caso. Vocês têm liberdade para chegar a conviver com o próximo.
para saber se o que estão falando condiz com aquela pessoa, se aquele comportamento é verdadeiro, são apenas falácias, né, de terceiros. Então não dá para você, hoje em dia, se excluir de um julgamento. Se você for ler a Bíblia e você abrir a carta lá em Tiago, um livro extremamente ofensivo. Você vai encontrar logo nos primeiros versículos de Tiago, ele já entrando com a espada de 2 gumes. E ele inicia assim, ó, não fale mal uns dos outros. Aí vai andando o texto, você vai caminhando, chegou outro texto lá que ele diz, não seja um irmão mosca. Ou seja, aquele irmão que não serve para nada, que só sabe atormentar a vida dos outros. Então, Tiago, ele tem um lado, né, contextual que trata muito e é muito parecido com no nosso dia de hoje. A gente percebe que a humanidade ela evolui, ela desenvolveu cientificamente, tecnologicamente, mas, pessoalmente, as pessoas são voltadas mais para o que lhes satisfaz. Então é mais fácil eu viver no meu mundo sem ninguém poder me dizer nada, sem ninguém poder me orientar em nada, porque eu crio o meu mundo e a partir daquilo ali eu vivo o que me satisfaz, aquilo que mais me dá prazer. Isso chama-se o evangelho do eu. Você não vive o evangelho que Jesus deixou. Você está vivendo o pouco que você conseguiu entender da palavra de Deus. Então, se você não está suscetível e não se abre para um julgamento, não de sentença, que é esse julgamento que as pessoas falam, Deus julga, só Deus pode julgar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que Deus julga mesmo? Vocês querem saber minha opinião? Deus não julga. E eu tenho uma base bíblica para mostrar a vocês que Deus não julga. Você acha que, Laiana, Deus julga? Rapaz, você me pegou aí, até eu fiquei aqui agora, porque a Bíblia diz que Deus é o grande juiz, né? A gente tem um evangelho aqui, uma passagem, que fala assim, João capítulo 5, versículos 22. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Então, a gente, com base bíblica, a gente já começa a entender que quem vai julgar é o Filho e não o Pai. Então, não existe mais essa conversa, essa história de que só Deus julga. Para começo de história, Deus não julga. É interessante porque aí é uma conexão, né? É uma trindade, mas ele deu a quem morreu justamente o poderio de julgar. Há uma conexão entre a morte de Cristo aí e o poder de Cristo para julgar, apesar de serem um só, né? Você observa que a Santíssima Trindade ela funciona assim. Deus, o autor da criação, Jesus, o executor, aquele que executa, aquele que estava nas batalhas, aquele que aparece a Gideão como um príncipe, aquele que anda na frente com a sua cavalaria celestial. Então Jesus está presente no Antigo Testamento o tempo inteiro em vários episódios de aparições, né, de revelações. Uma aparição muito bonita que eu achei que eu acho no Antigo Testamento é quando Gideão ele fica desesperado por ver aqueles filisteus acampados com carros de ferro e pede a Deus como seria capaz de vencer um exército tão numeroso daquele. Aí Deus permite que Gideão abra os olhos para enxergar o que estava em volta deles naquele campo de batalha. Quando Gideão abre, existia um exército celestial e um soldado de forma diferenciada dos outros. A maioria dos exegetas acreditam que aquilo ali, aquela aparência lá, era Jesus. Porque existe um comandante, existe aquele que executa. E Jesus, antes de sua vinda em carne, Jesus ele tinha seus momentos de participação na história da salvação do povo hebreu. E esse episódio é um dos que ele apresenta, que ele se apresenta
como um líder celestial. Então ele executa. Aí você pode perguntar, e de onde é que vem esse poder? O poder de cura, o poder de ressurreição, o poder de acalmar os fenômenos da natureza, o Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis, no começo do capítulo, no versículo 1, diz que o Espírito de Deus andava sobre a superfície das águas. Ou seja, o poder de Deus, o poder de criação, era quem transformava todas as coisas. E Jesus, ele, após o batismo, nessa união, nessa junção, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que são apenas, eles são um só, mas com diversidades de tarefas, não tem como a gente imaginar algo tão assim, Tão grandioso. algo tão é um mistério que você tem que participar, você tem que adentrar nesses conceitos, estudar para você entender o que Jesus faria e o que Jesus não faria em relação a esses conceitos, como um desses aqui que nós estamos falando, é o julgar. Agora, uma pergunta. Já que Deus não julga, por que Jesus permite que tais situações aconteçam? Como assim? Seria fácil a gente viver se nós clamássemos por justiça e imediatamente a justiça viesse. Não seria fácil? Por exemplo, alguém me machucou. Aquele exemplo que você citou. Senhor, eu vou orar agora porque Laiana não está andando bem na igreja e eu quero que ela seja envergonhada, que é para ela aprender. Você acha que... Isso é oração contrária, na realidade, Você né? acha Que a que gente Deus... chama. É uma oração de pré-julgamento, né? Você está querendo ocupar Sim. o lugar de Jesus nos tempos finais. Ocupar o lugar de Jesus e atuando com um conceito de julgamento sentencial. Não é esse julgamento que nos é cabível. O julgamento que nos é cabível é aquele que Paulo falava. Será que nós não somos capazes de julgar os irmãos com sabedoria? De ajudar, de mostrar que estão errados, sem ofender? Então, Mas, abrindo só um parênteses aí, essa questão do ofender, a gente já teve até uma entrevista com o Hildberg aqui, e eu debati com ele, porque eu discordei dele, e depois eu acabei concordando, quando ele afirmou pra mim que quem se ofende é quem tem o problema. Se você me fala um negócio que eu não gostei, e eu me ofendo, o problema é de quem? É meu. Porque se eu me ofendi, aquilo me afetou por causa de alguma coisa em mim, não em você. justamente. A Bíblia nos ofende todos os dias. O problema está em quem? Na gente ou na Bíblia? Se a gente olhar, né, por esse lado, a gente percebe que a maioria dos contextos bíblicos, a maioria não, a Bíblia inteira é tentando consertar algo. É conserto. É tentando A gente consertar. quer fugir dos embates hoje em dia. O problema é esse. Ninguém quer confronto. Ninguém quer se sentir inferior. Acho que era essa palavra que eu estava querendo chegar. Ninguém quer se sentir menos do que o outro, rejeitado. Todo mundo quer seu lugar e que tenha vários holofotes e que seja uma pessoa cotada. E aplaudido, né? e ovacionado por todos. Uma pessoa que onde chegar as pessoas fazem questão de estar com ela. Pessoas que querem ser bajuladas, né? Querem um tratamento diferenciado. E é muito complicado você exigir aquilo que você não dá, aquilo que você não vive. Tem uma passagem em Lucas, eu não lembro qual o capítulo e nem o versículo, mas diz assim: se você não serve, você não será servido, e nem servirá para servir. Então, ou seja, a gente precisa procurar sempre ser o último. A palavra já sustenta essa fala. Porque os últimos serão os primeiros. Mas você pode me perguntar, mas o último em quê? Por que eu tenho que procurar ser o último? Em quê?
é uma questão contextual. Não é uma questão que vai liderar as tuas decisões. É uma questão contextual. Se você... vou dar um exemplo. O nosso pastor fez alguma coisa errada na igreja. Será que eu tenho o direito de chegar até ele e exortá-lo e julgar ele de acordo com alguma coisa que ele fez de errado? Lógico que eu tenho. Se você tem base na palavra para isso, Se né? eu tiver de acordo com os ensinamentos que ele mesmo, ele cuida das suas ovelhas, que ele ministra no púlpito, então eu tenho autoridade para cobrar. Não só na questão... Cobrar seria uma palavra muito assim, muito pesada, né? Uma palavra muito ofensiva. Mas eu teria autoridade, sim, de conscientizá-lo do que aquele caminho ali não está rendendo frutos. Talvez alertar, né? Isso, né? Às Abrir vezes a os pessoa não olhos. presta atenção em algo. E aqui a gente entra em uma outra questão, que tem muita gente aqui que conhece o nosso pastor, né? Sabe da sabedoria que ele tem, graças a Deus, e que é um homem muito sólido na palavra. Mas tem gente que pode estar dizendo assim em casa: ah, para vocês é fácil falar, vocês têm um pastor que é sólido na palavra, que é uma igreja que é solidificada em termos de doutrina, né? E quando eu digo doutrina, não é questão de roupa ou sapato, isso aí é outra história. A gente está falando de doutrina bíblica mesmo, da Bíblia, que é o que realmente vale. Uso e costumes são outros 500. Mas é muito fácil para você falar. Porque se você tivesse um pastor como o meu, alguém pode estar em casa agora, alguém pode estar assistindo a gente, pode estar pensando isso. Um pastor que não tem uma base na palavra, que não sabe o que está falando, então eu vou fazer o quê? Uma pessoa dessa faz o quê? Eu, Marcos, eu tenho uma noção assim, olha, se eu sentar em um lugar, eu já frequentei igrejas em que eu cheguei e eu fiquei ouvindo abobrinha em cima do púlpito. Eu não me levantei, obviamente, por causa, né, em respeito ao local e tal, mas não voltei. É muito simples, eu caio fora. Eu caio fora. Se você tem essa noção. Agora, se for assim, é o seu pastor e foi um momento em que ele precisa ser alertado, é uma coisa. Agora, se é uma igreja em conjunto que não prega-se a palavra, aí são outros 500. Você tem que... Eu sou meio radical logo nesse negócio aí. Mas a palavra de Deus é isso. É o seu sim, sim, o seu não, não. Né? Tipo os bereanos mesmo. Você vê que os bereanos, quando Paulo falava alguma coisa, eles corriam lá na palavra e verificava se aquilo ali era verdade ou não. E é isso que a gente tinha que fazer hoje. Não é? A gente pega o que é dito nos púlpitos como uma verdade absoluta e às vezes tem pessoas que estão em púlpitos extremamente despreparadas para estarem ali. Com certeza. Infelizmente. Nem todo mundo que está numa liderança ministerial, pastoral, está sob a unção do Espírito Santo. Aí, Né? aí gera uma outra polêmica. Outro assunto. Gente no lugar errado. É outra confusão, outra história. Mas o nosso foco aqui é julgar. O ato de julgar. E eu vou citar aqui Paulo, em Coríntios, no capítulo 5, no versículo 12. E Paulo tem a mesma atitude de Jesus. E Paulo, para vocês prestarem bem atenção, Paulo, ele não conheceu Jesus. Quando Paulo se converte, Jesus já tinha ressuscitado e já está preparando o banquete celestial. Paulo ouve apenas a voz de Jesus. E a questão é essa. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Sagradas Escrituras, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Agora a gente já percebe outro contexto de julgamento. Deus os julgará? Sim, Paulo fala, Deus os julgará. Aí você me pergunta, antes de falar sobre Deus julgar, que a gente já falou aqui que Deus não vai julgar, quem vai julgar é Jesus, mas Paulo, aconteceu uma confusão aqui, porque os pagãos
e os judeus. Era uma confusão terrível. E aconteceu uma questão lá que pediram para Paulo julgar. Só que Paulo fala: não tem o direito de julgar os que não são cristãos. Por que que Paulo toma essa atitude de não julgar os que não são cristãos? Porque Paulo vinha mantendo a sua comunhão com os cristãos e ele já conhecia um a um o comportamento. Não sei se você conhece a uma pessoa e alguém chega falando: rapaz, fulano fez isso, isso e isso. Você fala: já sei quem foi. Acho que já aconteceu isso com você, né? E você diz: eu já sei quem é. Só pelo falado que Só fez, pelo falado que fez, você já já sabe quem é a pessoa. Paulo conhecia as comunidades, porque ele visitava em suas caravanas. Ele passava 3 meses, dependendo do temporal, porque naquela época era muito adversa o clima. E quando chegava o inverno, o mar congelava. Tanto é que teve 2 expedições de Paulo que ele não pôde ir, porque ele ficou ilhado lá em Éfeso, e ele não foi, ele não saiu. A gente percebe que ele ficou lá preso, ele não pôde sair devido ao mau tempo, as tempestades, o mar congelado. Então não era a hora de navegar. E Paulo, ele não adentra em questões que ele não conhece. Isso aí a gente nunca faz. Observe que quando a gente ouve um comentário de alguém, eu acho que a curiosidade do fuxico, a curiosidade da fofoca, né, é tão mais atraente do que procurar primeiro saber quem é a pessoa, em que ela trabalha, onde é que ela frequenta, para ir construindo, né, uma base para saber se aquilo ali procede ou não. E Paulo fez isso. É interessante porque Paulo faz justamente aí uma das premissas que a gente tem no jornalismo. Duvide até do que você vê. Porque dependendo do que você vê, de um ângulo pode parecer uma coisa, de outro já é outra coisa. Porque uma opinião é o ponto de vista de alguém. O que você está me contando sobre Joaninha é o seu ponto de vista sobre ela. A gente nunca pode tirar a conclusão de uma história. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Por causa de uma opinião de uma pessoa. Ou uma ou 2 maneiras de ver. Tem pelo menos 3 versões. A de quem sofreu, a de quem causou e a verdade. Pelo menos 3. É verdade. Né? Até chegar lá, então assim, Paulo faz justamente... Duvide até do que você vê, porque até os olhos da gente enganam a gente muitas vezes. E você vê que a pressão aqui, nesse contexto, depois você pode até refazer essa leitura lá em 1 Coríntios, do 5 ao versículo 12. Você lê os versículos anteriores para você ver. A questão foi tão ríspida em cima de Paulo que ele falou: será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? O que é julgar o irmão na fé? É você analisar pelo histórico de vida dele, pelo testemunho de vida dele. Será possível que o pastor Nereu, há tantos anos, vem liderando, né, o pastoreado na nossa igreja, e alguém falou alguma coisa? Será que que coragem a minha de pegar um conceito e colocar de igual com o caráter dele, com o que ele vem sendo na igreja, sem ter noção do que está acontecendo? Eu acho isso muito insano, e Paulo teve muita ciência nesse momento. Ele não adentrou em assuntos de pessoas que não acreditavam em Deus para não criar mais confusão. Lógico, um conceito de um... Vou dar um exemplozinho rápido. Um conceito de elétrica de um pedreiro nunca vai ser igual a um conceito de elétrica de um eletricista. Não é isso? Um conceito de jornalismo de um advogado nunca vai ser igual a um conceito de jornalismo de um jornalista. Por isso que Paulo evita esse tipo de julgamento, porque o que eles falavam, o que eles comungavam, era exclusivamente para quem já era adepto a Jesus Cristo. Então, para quem não entendia essas questões de leis morais, né, de leis de que regia a paz, não tinha valor nenhum para eles. Então, Paulo, ele é bem ciente nessa questão e ele não perde tempo com isso. Como diz as Sagradas Escrituras: expulsem do meio de vocês
esse homem imoral. Olha como Paulo ele é bem taxativo. O camarada não quer um acordo, a pessoa não tem capacidade de maturidade para aceitar uma opinião, aceitar uma conversa sua. Você já fez sua parte. Você já deu o primeiro passo, foi tentar mudar aquele conceito errôneo daquele camarada, do seu próximo. Infelizmente, ele não aceita e ele vai viver no erro por muitos e muitos tempos, muitos anos, até ele tomar consciência, seja lá prejuízos, seja lá na solidão, porque vai chegar uma hora que ninguém suporta mais. Uma pessoa que não sabe ouvir, uma pessoa que não gosta de ser chamada a atenção, uma pessoa que não tenta mudar de vida, eu acho que fica difícil ele ter um convívio social com alguém. Eu, particularmente, Não é? sou uma pessoa que não tenho paciência. Se eu sentar com alguém para bater um papo, para um debate de ideias, para mim tá massa. Você expõe, eu exponho, eu já mudei de opinião, ou às vezes eu não mudei de opinião, mas eu mudei a minha maneira de ver alguma coisa. Nesses bate-papos que são tão enriquecedores. Agora, quando você senta, isso a gente vê aí nessa guerra política que a gente tá aí, Lula e Bolsonaro, por exemplo, que é uma guerra, que parece que só existe eles dois na vida, né? Aí, um briga de um lado, outro briga do outro, briga lá, briga cá, e ninguém se entende, ninguém debate ideias. A gente tem que entender que nós não estamos aqui e nós não vamos crescer enquanto ser humano quando a gente debate pessoas. A gente cresce quando a gente debate ideias. Porque ideias faz a gente mudar a maneira de pensar. E é justamente isso que a Bíblia traz, a metanoia, que é a mudança da mente. É aí que tudo começa a mudar. Então a gente entende, com todo esse debate, a gente entende que o julgar é permitido. Você pode julgar. Houve muitas cenas e muitas ocasiões aqui na Bíblia e nunca deixou de se julgar. A diferença é porque a gente, às vezes não, é comum a gente só querer julgar de forma contextualizando a sentença. A gente só foca na sentença, na punição, na execução, no extermínio. Você quer exterminar com aquela pessoa porque você não consegue mudar o comportamento daquela pessoa. Aí entra exclusão, né? Entra racismo, e aí sai adentrando uma diversidade que é contrária à palavra. Então, o julgar que é permitido para nós é o julgar de exortação, é o julgar de emitir uma opinião e de tentar mudar a mentalidade da pessoa sobre aquela questão de certo ou errado. E a gente não pode estar se apoiando naquela conversa, naquele versículo isolado de que só Deus julga. O julgamento de Deus, que é autorizado por Jesus, que é também Deus, é um julgamento sentencial, é um julgamento final. Ele sim tem esse direito. Eu não posso julgar a Laiana e dizer, não, Laiana, a partir de hoje você não é mais jornalista, você não vai mais trabalhar com os seus programas e você não vai mais poder entrar na Igreja Sinai. Misericórdia. Com que autoridade, né? Em que eu me baseio para determinar algo tão assim impactante na vida de uma pessoa? É esse tipo de julgamento que a gente não pode exercer. Você está sendo bem cirúrgico, né? Porque eu acho que o ponto é esse aí. Quando a gente fala hoje em julgamento, o sinônimo de julgamento para as pessoas é exclusão. E todo mundo tem um problema em ser excluído. Porque todo mundo quer ser aceito. Todo mundo tem medo de falar em público porque tem medo da rejeição. Muitas vezes tem medo de gravar um vídeo porque tem medo da rejeição. De falar errado. Né? De ser julgado ali pelo que vai falar, porque o julgamento é uma opinião. Toda opinião é um tipo de julgamento, né? Uhum. Certo ou errado é um tipo de julgamento. Então, quando a gente fala hoje em julgar, soa pejorativo porque a pessoa tem a ideia de vai me excluir. Então já fala, quem é você para me julgar? Na verdade, a pessoa está dizendo ali, quem é você para me excluir? Né?
E é justamente isso que Marcos está colocando aqui de forma cirúrgica e bíblica, né? Que o julgar não é uma exclusão. Como julgar? A Bíblia nos ensina como julgar. Isso é igual à questão do sábado, né? A gente vê um debate muito grande entre os adventistas do sétimo dia e as outras denominações que ramificaram do protestantismo. E a igreja evangélica hoje ela tem esse impasse. E eu costumo dizer que Jesus ele não deixou de viver o sábado. Ele apenas ensinou como viver o sábado. É diferente. E o que a palavra hoje vem nos ensinar é como usar o que nos é dado por direito no que se diz respeito ao julgar. Julgue, como diz Paulo, com justiça. Como diz João, com sabedoria. Use a inteligência de vocês na fé. Mas não pode deixar de falar, porque senão a pessoa vai se inflamar, não vai mais para a igreja, não vai mais para, digamos assim, para o seu convívio, do ciclo de amizade, não se aproxima mais daquela... ou seja, eu não vou mais falar com Laiana, porque Laiana me chamou a atenção, eu não vou mais para a igreja, porque o pastor falou algo lá, e ele olhou para mim, parece que foi comigo que ele estava falando. Não é dessa forma. Isso aí, só reafirma e só remonta o posicionamento de que uma pessoa como essa não sabe, não tem ideia do que é reino, né? Porque se eu me chateio porque eu não tive uma oportunidade na igreja, gente, pelo amor de Deus, que pensamento mesquinho e pequenez é essa? É um pensamento mesquinho. Ah, porque eu me chateei com fulano. Tem tanta gente que não gosta de mim. Tem tanta gente que eu olho assim e falo, Jesus, aqui é porque eu vou ter que morar no mesmo céu que esse aqui, viu? Nosso pastor diz isso, né? Se a gente vai morar no mesmo céu, então a gente vai ter que se resolver. Porque não tem dois céus, né? Tem um céu só. E aí, como é que fica? Nosso pastor diz isso. Se você não gostar de mim, e se você for pro céu, você vai me ver lá. Então é melhor você gostar de mim É melhor gostar aqui do que chegar lá e ter que gostar de mim à força. Não é? Gente, faltam aí alguns minutos para encerrar o nosso programa de hoje. Como eu imaginei, né? Vai ter parte 2, não tem jeito. É um assunto denso, é um assunto que a gente não tá com pressa. A gente precisa desmiuçar isso aqui, trabalhar mais um pouquinho essa ideia do julgar para a gente desconstruir. Esse é o verdadeiro desconstruir, né? É o desconstruir que vale a pena, é esse aqui. Não é o desconstruir a sua essência, nem desconstruir quem você é desconstruir muitas vezes as ideias erradas que são colocadas por falas mentirosas. E a gente, por inocência, muitas vezes acredita, né? Ou porque toca em um ponto de dor nosso. Eu tinha selecionado aqui algumas frases para a gente começar a comentar. E para a gente ficar no gostinho da parte 2, eu vou falar uma frase, Marcos vai comentar. E na parte 2 a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E você que está assistindo a gente também pode comentar aí, tá? Aí no YouTube, na TV Cacau, você comenta, você fala. Eu vou estar de olho e a gente vai ver a opinião de vocês. E também no meu Instagram, @nanajornalista, você pode ver aí. Mas a primeira frase que eu tinha selecionado aqui foi de Honoré de Balzac, né? E ele disse assim: nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego não é amor. Então, para encerrar, Marcos, teólogo, por favor, comente essa frase desse filósofo. É complicado, né? O amor que não é cego não é amor. Não é amor. Nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego não é amor. É complicado, né? Porque para amar, então, eu tenho que concordar com tudo? É complicado. Apoiar em tudo? Porque você deixa... vira uma amizade, né? Acaba se tornando uma amizade no limite. Eu não posso dizer nada com fulano, porque senão ele vai se chatear e
ele pode até passar a não gostar de mim, mas eu gosto tanto dele que eu prefiro aturar ele desse jeito do que magoar ele, né? Mais ou menos essa condição. Será que vale a pena a gente Ter uma amizade que não ter uma causa amizade mudança? que a gente não se permita, que não tenha coragem de chegar pro próximo e dizer, rapaz, eu gosto tanto de tu, mas eu preciso te dizer uma coisa. E você não ter essa liberdade de dizer, então não tem sentido você não amar o seu próximo e você não exortar e você não julgar. Eu falo isso porque para que maior amor no mundo do que amor de pai e amor de mãe? Né? Amor de família. E chega uma hora que o pai e a mãe tem que deixar esse lado silenciar e agir mais do lado da razão. Mas chega uma hora que tem que educar com algumas palmadas, que é para mostrar que aquilo ali que a ação houve uma reação. Então, eu não concordo com essa frase, e quem ama, cuida. Quem ama, não deixa o próximo errar. Então é isso aí, a gente se vê no próximo episódio do nosso programa. Um cheiro para vocês e até lá!